pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo tranquilo? Beleza? Transmutando energia? Eu espero que sim. Para você que chegou aqui, é o primeiro vídeo que você está assistindo, já se inscreve no canal, porque aqui a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta às 18h30. E aí, quando você se inscreve no canal e clica no sininho que está aqui embaixo em algum lugar, você não perde nenhum vídeo, tá? O YouTube lhe manda os vídeos para você assistir, então você não perde nenhum conteúdo, combinado? Outras dicas para vocês que chegaram agora eu vou deixar para dar lá no final do vídeo, que isso é até um incentivo para você ficar aqui comigo no vídeo até o final. Bem, hoje nós vamos comentar um pouco sobre as peculiaridades das mulheres dentro do movimento NoFap, né? Então, qual é a diferença entre homens e mulheres quando a gente fala em vício em pornografia e masturbação? Primeira coisa que a gente tem que se atentar é porque a maioria das mulheres nem sequer sabem que são viciadas. E por que que isso acontece? Primeiro, os homens, quando eles começam a buscar, a entender sobre o NoFap, eles começam a buscar a partir de um momento que eles sentem sintomas físicos, como por exemplo disfunção erétil, ejaculação precoce, ejaculação retardada. E aí, normalmente, é a partir deste momento que os homens começam a pesquisar. Por que isso está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo? O que é que eu posso fazer para isso mudar? E aí, eles se deparam com essa informação, tá? De que tem o NoFap, de que as pessoas viciadas em pornografia e masturbação podem desenvolver vários problemas, inclusive problemas como esses que a gente acabou de falar. Então, a maioria dos homens chegam no NoFap depois que já estão tendo sintomas físicos. As mulheres, como elas não têm esses sintomas físicos, elas acabam confundindo os sintomas físicos quando eu digo esses problemas, tá? Que são diretamente relacionados ao sexo, como a disfunção erétil, ejaculação precoce, retardada, etc. Como as mulheres elas não têm esse tipo de problema, elas vão sentir outros sintomas, que são sintomas que podem ser facilmente confundidos com outras coisas, como ansiedade, depressão, síndrome do pânico, fobia social, ou um gripe, quando a gente fala de sintomas físicos, de dores físicas, né? E aí a pessoa não entende o que está acontecendo, e muitos desses outros sintomas que eu já falei, mais parecidos com outras síndromes psicológicas. E aí o que acontece? Quando a mulher começa a se sentir muito triste, muito preocupada, muito ansiosa, muito raivosa, e mesmo que ela tenha o consumo de pornografia e masturbação como algo rotineiro na sua vida, esse é o primeiro sintoma, a primeira coisa que eu vou falar para vocês, tem outras, tá? Mesmo que ela tenha esse hábito de consumir esse tipo de conteúdo e praticar a masturbação com muita frequência, isso dificilmente vai ser levado ao psicólogo, tá? Ou ao médico, ou ao FIM. Por quê? Porque as mulheres elas têm muita vergonha de falar sobre isso e algumas vezes quando elas comentam sobre isso, o psicólogo ou o médico ainda não está preparado para esse tipo de informação. Isso porque o NoFap é um movimento muito novo, né? A gente pensa em NoFap, a gente pensa no vício em pornografia e masturbação, é lógico que sempre existiu a pornografia e a masturbação, mas quando a gente fala nesse vício em níveis tão elevados como a gente vê hoje, isso é algo muito recente, isso é desde o início ali da internet banda larga, onde as pessoas começaram a ter esse acesso ilimitado e começam a buscar mais e mais e mais e mais e mais. E aí, quando a pessoa se depara com a doença, no sentido de, um homem, né? Eu não tô conseguindo mais manter uma relação sexual. Eu não sinto mais libido, desejo por uma mulher. Eu não consigo mais conversar com as pessoas. E aí eles começam a associar, vão em busca dessas doenças sexuais. O que está acontecendo comigo, né? Muitas vezes esses homens já procuraram diversas outras situações, diversificar o conteúdo que assiste, ou então trocar de parceiro ou parceira constantemente, porque acha que o problema é sempre do outro, ou tomar remédios aí, como a gente já conhece, né? Os remédios físicos que são conhecidos da mídia. E aí, quando nada disso funciona, o homem vai procurar entender o que está acontecendo pelos meios, pela internet, pelo YouTube, enfim, e aí se depara com esse tipo de conteúdo. Como isso não acontece com as mulheres, dificilmente as mulheres associam o seu estado espiritual e as suas dores, inclusive as dores físicas, com sintomas de abstinência da pornografia e masturbação ou com sintomas do vício em pornografia e masturbação. E às vezes, quando elas começam a associar,
Se elas levarem isso para um médico ou para um psicólogo, que é muito raro, porque a maioria das mulheres tem uma trava muito grande para falar sobre sexualidade, para falar sobre os seus vícios, sobre as suas compulsões, e quando pouquíssimas mulheres, raríssimas, chegam a ter esse start de dizer, poxa, será que isso está acontecendo comigo por conta do vício? E ela leva para o psicólogo ou para o psiquiatra ou para o médico esse tipo de informação. A maioria deles ainda não está preparada para lidar com esse tipo de vício, até porque isso é algo muito novo. Ok? Então é isso. A primeira coisa é, por que as mulheres, uma peculiaridade muito grande, a mulher não procura ajuda, porque muitas vezes ela não sabe, ela não consegue compreender que ela está doente, que ela está viciada nesse tipo de conteúdo e que esse tipo de conteúdo é algo que faz mal para ela. Uma segunda peculiaridade é que a pornografia consumida por homens e mulheres é pornografia diferente e muitas vezes não é vista como pornografia. Quando eu falo de pornografia, eu estou falando de todo o meio artificial usado para obter prazer. Eu gosto sempre de dizer isso, por quê? Porque às vezes a gente acha que a pornografia é apenas o vídeo ou a foto. E as mulheres são seres, na maioria das vezes, que não são tão visuais quanto os homens. Então os homens sim vão lá para a foto, vão lá para o vídeo, né? Vão procurar esse tipo de conteúdo desesperadamente. As mulheres normalmente entram no mundo da pornografia através de contos eróticos, de histórias, ou então de sex toys como vibradores, etc, né? Então, como o material é diferente quando se fala em pornografia, além de ter esse bloqueio que a gente já falou que as mulheres têm em falar sobre o assunto, até porque a sociedade nos impõe isso, elas também não conseguem associar, porque elas acham que a pornografia é visual, é filme, é foto, e elas normalmente não gostam disso. Dentro desse assunto também, gente, é uma coisa muito importante salientar, eu já falei até um pouco aqui no vídeo, a questão do preconceito. Normalmente a sociedade, ainda hoje, em pleno século XXI, ainda separa as mulheres para transar e as mulheres para casar, né? Infelizmente, a gente ainda tem essa dissociação, onde as pessoas tratam mulheres como ou santas ou objetos. E aí, uma mulher que ela assume uma compulsão desse tipo, ela assume publicamente, né? Ela acaba recebendo da sociedade críticas enormes que nem todas as pessoas estão preparadas para receber. Então, muitas mulheres assistem aqui, eu falo pelo meu canal e pelo Instagram também, tá? Então, muitas mulheres assistem aqui o vídeo, os vídeos, muitas mulheres me acompanham no Instagram, mas a maioria delas ou fazem isso a partir de perfis fakes ou então não seguem a página, não se inscrevem no canal, só acompanham o conteúdo, mas não conseguem se engajar de forma que os homens hoje em dia têm mais facilidade em relação a isso, tá? Por quê? Porque em cima das mulheres ainda é colocada essa carga de ou é uma mulher para casar ou é uma puta que é utilizada como objeto sexual. Então, realmente é algo que a gente tem que trabalhar dia a dia para acabar com esse preconceito. O outro tópico que eu quero abordar, já falei várias coisas aqui, vou já passar uma checklist. O outro tópico que eu quero abordar é os que as mulheres acabam adquirindo os mesmos sintomas psicológicos masculinos. Então, se por um lado as mulheres não têm essa questão física, por não ter o mesmo órgão sexual masculino, os sintomas físicos, os sintomas energéticos, os sintomas psicológicos, fora esses relacionados ao órgão sexual, são muito iguais. Então, da mesma forma que um homem que está o tempo todo consumindo esse tipo de conteúdo acaba olhando para as mulheres como um objeto, como algo apenas que está ali para lhe dar prazer, onde eles muitas vezes não conseguem mais desenvolver uma afetividade, um pensamento de ter um relacionamento mais longo, ou então começam a achar que nenhuma mulher presta, que as mulheres elas só que isso eu falo dos comentários que eu recebo muito, tá? Que as mulheres elas só querem se aproveitar, ou enfim, esse tipo de raciocínio que é introduzido na cabeça do homem na maioria das vezes por conta do vício em PMO, né? Quando a pessoa vê tanto aquilo ali que ela começa a achar que o outro é diminuído, é só aquilo ali mesmo. As mulheres também acontecem em certo grau, ou seja, as mulheres acabam desenvolvendo um certo pensamento do tipo,
homem não serve para nada, para que eu preciso de homem? Homem é tudo igual, homem não presta. Então a gente acaba vendo uma meio que guerra, onde todo mundo quer uma afetividade, todo mundo quer uma conexão, mas está cada um isolado no seu lugar por conta de movimentos, por conta de comportamentos que os levam a se afastar. Então, quando a mulher desenvolve esse tipo de pensamento, quanto mais profundo é o vício, quanto mais ela desenvolve isso, mais ela vai se afastar de um relacionamento real, mais ela vai achar que aquilo não existe. Porque como a gente já falou aqui em outros vídeos, o nosso cérebro ele não distingue realidade da ficção. Além do que, tudo é muito mais profundo do que aparenta no primeiro momento. Então, à medida que eu vou consumindo esse tipo de conteúdo, à medida que eu vou colocando esse tipo de conteúdo no meu cérebro, ele não distingue o que é realidade de ficção. Então, ele acaba levando aquilo ali para a vida real. Então, se a mulher vê o homem apenas como aquele personagem que ela escuta nas histórias, nos contos eróticos, ela acaba dessensibilizando o seu próprio corpo para a relação sexual entre duas pessoas através do sextoy. Muitas vezes não conseguem obter satisfação com o parceiro, até porque esse parceiro muitas vezes já vem viciado em PMO e aí não se preocupa com o prazer da parceira. Enfim, acabam se tornando tantas questões de individualismo que a mulher acaba olhando e dizendo: eu não preciso desse outro, entende? E aí acaba realmente se afastando, não se permitindo ter um relacionamento. Então, os sintomas psicológicos, os sintomas energéticos e os sintomas físicos que não estão relacionados ao órgão sexual masculino são muito parecidos para homens e mulheres, tá certo? Então, gente, eu fiz aqui uma listinha do que eu tinha para falar aqui sobre esse vídeo, com vocês nesse vídeo de hoje, né? Então, porque as peculiaridades, as diferenças entre homens e mulheres dentro do NoFap, só fazendo uma recapitulagem, um resumo rápido, tá? As mulheres não têm os sintomas físicos do órgão sexual masculino, como ejaculação precoce, ejaculação retardada, disfunção erétil. Por isso é muito mais difícil para a mulher conseguir identificar que ela sofre desse tipo de vício, tá? Porque a maioria dos homens eles só chegam a procurar esse conteúdo a partir desse momento onde ele realmente está sentindo fisicamente o problema, tá? A pornografia é diferente para homens e mulheres, então muitas vezes o que a gente fala como pornografia as pessoas acabam associando apenas a imagens, a foto e vídeo, e como a mulher normalmente não consome muito esse tipo de conteúdo, ela acaba achando que ela não tem esse problema. Outra coisa, profissionais ainda pouco capacitados em relação a isso. Eu recebo muitos e muitos testemunhos de pessoas que já entenderam o vício, já sabem que estão tendo problemas com esse tipo de conteúdo e vão procurar psicólogos, e o psicólogo não tem o menor embasamento para trabalhar esse assunto. E acaba dizendo: ah não, mas um pornozinho de vez em quando não faz mal a ninguém, até esquenta a relação. Ou então: ah não, a masturbação é algo normal para você aliviar a ansiedade. E a gente sempre fala aqui, né, que é diferente uma pessoa tomar uma taça de vinho por dia, se ela nunca teve problema nenhum com vício em álcool, e uma pessoa que tem um vício em álcool tomar uma taça de vinho. Vai desencadear todo um problema e, infelizmente, a maioria dos médicos, psicólogos e psiquiatras ainda não estão por dentro desse assunto, até porque a gente já falou, o assunto é um assunto recente, tá certo? Outra coisa, vergonha de falar, né? A gente já falou sobre isso. Falta de informação, as próprias mulheres têm falta de informação e acabam confundindo o que estão sentindo, que muitas vezes é proveniente do vício em PMO, mas elas não conseguem identificar isso. Eu acho isso muito parecido, por exemplo, quando a pessoa vive um relacionamento tóxico e ela não enxerga isso. Então, muitas mulheres, elas chegam no consultório de um psicólogo não reclamando que vive um relacionamento tóxico. Ela chega reclamando que está ansiosa, que está estressada, que está brigando com todo mundo, que está com problema financeiro, que está com problema com os filhos. Mas poucas realmente chegam já entendendo que eu estou com este problema por conta desse tipo de relacionamento que eu vivo. E aí é necessário que o profissional ele esteja capacitado para, de fato, ir escavando isso até chegar na raiz do problema. Como o problema do vício em PMO é algo muito recente, a gente ainda não tem, a gente tem pouquíssimos, temos, né? Mas são poucos os profissionais que de fato estão estudando esse assunto e conseguindo chegar nessa raiz do problema, tá certo? O preconceito, já falei, dentro dessa questão das mulheres, de
ter que ser algo, ou ela é santa, ou ela é a mulher para casar, ou ela é a mulher para brincar, para se divertir, para ser usada, tá? E também essa questão dos sintomas psicológicos. As mulheres começam a dissociar o homem de alguém para de uma pessoa, né? É como se o homem também virasse um objeto apenas, algo desnecessário, algo muitas vezes descartável. Então, o mesmo pensamento que os homens têm sobre as mulheres, muitos homens, não estou dizendo todos, é claro, tá? As mulheres também têm. Então, essas são algumas peculiaridades e é por isso que muitas vezes, quando eu, por exemplo, como mulher, venho falar de NoFap, tantos homens que não estão dentro desse assunto, que não estão entendendo as peculiaridades, as diferenças entre o NoFap e o vício para os homens e as mulheres, chegam e comentam assim: quem é você para falar de NoFap? Quem é você? É uma mulher, você não poderia estar falando de NoFap. Então, assim, os sintomas muitas vezes são um pouco diferentes, né? A gente tem essas peculiaridades, mas é o que eu sempre digo, fora os sintomas relacionados ao órgão sexual masculino, que é a disfunção erétil, ejaculação precoce e a ejaculação retardada, todo o resto dos sintomas físicos, psicológicos, energéticos, profissionais, sociais, problemas de relacionamento são muito parecidos entre homens e mulheres, tá bom? Então, se você conhece alguma mulher que tá aí ansiosa demais, mas que o tempo todo olha para os homens e diz: ah, homem não presta, ah, não tô nem aí, nunca se relaciona com ninguém, quando se relaciona é de forma muito superficial, manda esse vídeo para ela, quem sabe pode fazer sentido, tá certo? Pode ser que esta pessoa esteja sofrendo de um problema que nem ela sabe que está sofrendo. Não estou dizendo que todas as mulheres que escolhem ter um tipo de vida sozinha ou que escolhem ter apenas relacionamentos não de longo prazo são viciadas em pornografia, mas pode acontecer de que essa pessoa que você conheça tenha esse problema e nem sequer saiba que está sofrendo com isso. Então eu espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida, já deixa seu like, se inscreve no canal e compartilha com seus amigos. Outra coisa, eu estou pensando em fazer um grupo do Telegram apenas para mulheres. Já temos um grupo misto, mas que eu acho que 99% dos participantes são homens, tá bom? Então, eu estou pensando em fazer um grupo feminino de NoFap no Telegram, apenas para mulheres. Se você é mulher e se interessa, comenta aqui embaixo, então vai lá no Instagram, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo, tá certo? O meu arroba, e você vai lá no Instagram e comenta no direct, caso você tenha vergonha de falar isso aqui, tá certo? E aí vocês quiserem, se tiver muitos pedidos, eu vou fazer um grupo só feminino sobre NoFap. Então por hoje é isso, um beijo enorme, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo.